Olá, tudo bem? Eu sou Letícia Marçal, sejam muito bem-vindos a esse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como ser um bom ouvinte, que é a continuação da série do livro Como Conquistar as Pessoas, do Alan e da Barbara Pierce, nesse livro que traz técnicas para você se comunicar melhor, no qual a comunicação abre muitas portas para você. Se você quiser se comunicar melhor, você está no canal certo. Se você não assistiu os vídeos anteriores sobre essa série, eu recomendo. Nós já falamos sobre os 3 princípios da comunicação, nós já falamos no primeiro capítulo sobre como fazer um elogio sincero e agora nós vamos falar sobre como ser um bom ouvinte. Fique ligado. Como eu disse anteriormente, esse livro trata de comunicação e várias técnicas para você se comunicar melhor. E na técnica que eles ensinam hoje é justamente sobre como ser um bom ouvinte. Mas você pode me perguntar o seguinte: Letícia, como é que eu vou ser um bom ouvinte? O que isso tem a ver com a comunicação? Já que a comunicação é principalmente sobre fala. E eu queria lembrar você do vídeo anterior sobre os 3 princípios da comunicação. E aqui nesse ponto se aplica o princípio número 2. Você vai ter que assistir o vídeo e ver quais são os princípios. Mas o princípio número 2 fala sobre o principal interesse das pessoas é nelas próprias. Então, ser um bom ouvinte é fazer com que as pessoas se sintam importantes, que a gente já tratou sobre isso também. Fazer com que as pessoas falem mais e te torne uma pessoa empática e simpática, justamente porque você para ouvir. Tem pessoas, por exemplo, que só vão ao médico só para serem ouvidas, ou só vão ao psicólogo para serem ouvidas, porque nós temos essa necessidade do ser humano de ouvir, de ser ouvido, de poder contar para as pessoas. Você já viu aquele cliente, eu não sei se você já trabalhou com vendas, mas aquele cliente que chega na loja e parece que só vai lá para conversar? Então, é justamente nesse ponto que trata, como ser um bom ouvinte. E uma coisa interessante que está escrito assim, é sobre se você quiser vender alguma coisa, você precisa vender a si próprio primeiro. E eu achei muito bacana esse ponto, porque me lembra a Matilda. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, sim, eu sou uma criança, mas é um clássico infantil sobre a criança Matilda. O bacana é que o pai dela, ele é um vendedor de carros todos assim, ele sabota os carros e deixa eles bonitos só para vender bastante, vender mais caro. E ele fala assim, que ele consegue fazer isso porque ele se vende, que ele vende a imagem de que ele é uma pessoa confiável. Aí ele mostra, eu arrumo o cabelo assim, eu uso esse chapéu, eu tenho essa cara de importante, justamente porque as pessoas confiam em mim. E porque elas confiam em mim, elas compram o meu produto. Porque tem até uma frase que fala, pessoas vendem para pessoas. Então aí até aí entra a comunicação, né? A importância de se comunicar bem ajuda até você a vender, a se vender, a vender a sua imagem. Então se comunique melhor através dessa técnica. Agora falando sobre as 5 dicas de ouro de todo bom ouvinte, nós vamos direto para a primeira que eu acho muito bacana, que é ouvir ativamente. Como funciona isso? Porque na maioria dos casos a gente se perde quando está escutando alguma coisa. As pessoas param de conversar com a gente ou param de nos contar alguma coisa porque ela não percebe que você está demonstrando interesse. Ela não sabe se você está ouvindo ou se você está pescando, entende? E ouvir ativamente é justamente demonstrar que você está participativo naquela conversa, que você tem interesse naquilo que a pessoa está te contando. Eu vou dar um exemplo. Imagine o seguinte diálogo entre Marta e Maria. Maria fala, estou trabalhando naquela empresa, já tem 5 anos e não me sinto reconhecida. Aí você que está demonstrando interesse pela conversa fala assim, você está se sentindo frustrada? Gostaria de trocar de emprego? E a pessoa continua conversando com você quando você usa uma coisa que ela já falou e pergunta em cima. Entenderam? Se você tiver na dúvida, se você não entendeu muito bem o que ela falou, você pergunta, não é no final? Vou dar um exemplo. Estou trabalhando aqui e estou cansado. Aí você pergunta, você gostaria de umas férias, não é? Para você se realocar naquela conversa, saber se você está conseguindo entender muito bem e assim você vai conseguir conquistar a pessoa que você está falando. Lembre-se, primeiro se venda para vender qualquer coisa. Esse é um princípio da comunicação também. O segundo ponto é você usar expressões de encorajamento.
Mas eu queria até lembrar que nessa frase, nesse ponto, me lembra muito o Olaf do Frozen. Sim, eu sou muito criança, mas lembra daquela parte que ele fica assim, por quê? Por quê? Por quê? Justamente essa parte é a expressão de encorajamento, só que ele repete sempre a mesma expressão. Ele faz de uma forma certa, o problema é que ele fica repetindo a mesma expressão. Mas quando a pessoa está conversando com você, você fala, entendo. Para você encorajar a pessoa a continuar. Conte-me mais. Por que isso aconteceu? E essa é uma forma de fazer a pessoa continuar conversando e contando a respeito daquilo e conquista a pessoa. Mas não faça como o Olaf ficando repetindo a mesma frase, senão vai ficar uma coisa muito mecânica. O terceiro ponto é o contato visual. Eu vou me aproximar de você agora. Olha, tem diferença. Nesse momento eu tô olhando pro olho da câmera que a gente fala, né? E agora eu vou olhar pra mim, pro meu reflexo, ó. Tem diferença do contato visual com você ou deixar de olhar pra você. Porque com o contato visual eu trago muito mais conexão. Essa é a palavra. A gente se conecta muito mais quando eu olho diretamente pra você, quando eu olho diretamente no olho da câmera. Isso traz mais empatia. Então tente manter o contato visual, tente olhar para a pessoa, mesmo que você não consiga olhar no olho dela, mas olhe para a pessoa, não fique olhando para os lados, escutando. Olhe para a pessoa. O ponto 4, que é sobre inclinação. Tente se aproximar da pessoa, porque é comum do ser humano, pelo menos a maioria das pessoas, se afastar quando está conversando. Então isso traz uma coisa de repulsão. Mas quando eu me aproximo, significa que eu tô mais interessada. Vocês lembram daquela, olha só, referência da Disney. Mas eu não sei se vocês lembram do Aladdin, quando o Aladdin começa a contar pro gênio o problema deles, o gênio se aproxima e fica assim. Isso traz uma conexão, isso traz uma empatia, porque parece que a pessoa tá interessada no que você quer contar. Então, se você se aproximar da pessoa, dá a entender que você quer escutar o que ela tá dizendo. E o último ponto é, nunca interrompa o que a pessoa está falando. Não tente mudar de assunto. Deixe a pessoa contar o que ela precisa contar. Às vezes isso toma um tempo e a gente tem uma vida muito corrida, mas busque o princípio de não interromper a pessoa. Deixe ela contar o que ela tiver que contar. Leve um tempo para ouvir a pessoa. Gaste um tempo com aquela pessoa. Mas isso vai tornar você uma pessoa muito comunicativa. Vai vender uma ótima imagem sua. E assim desenvolver a sua comunicação. E se você chegou até o fim desse vídeo, muito obrigado por ter passado esse tempo comigo de novo. Nós temos aqui na descrição, eu sempre deixo o link dos vídeos anteriores, caso você não tenha assistido. E nós já falamos aqui nesse canal sobre os 3 princípios básicos da comunicação. Nós já falamos sobre como fazer elogios sinceros. Hoje, agora, nós acabamos de falar sobre como ser um bom ouvinte. E no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre como agradecer as pessoas. E assim vamos desenvolver as técnicas de comunicação uma por uma. Vai ser um vídeo por semana, em breve nós vamos terminar esse livro, mas ainda vai ter muito vídeo pela frente, então não perca nada, se inscreve nesse canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ajuda muito a gente aqui. E eu também deixei na descrição, dividido em partes, os temas. Por exemplo, nós tratamos sobre os 5 dicas de ouro, certo? Então, se você quiser assistir só a dica número 2, você consegue voltar só nessa parte, para você não perder, ter que assistir o vídeo inteiro ou ficar procurando. Nós já deixamos aqui, tá bem? Conto com você no próximo vídeo, você não vai querer perder. Até mais!